Bora fazer uma pintura no digital comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Quirolani. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje teremos ela, Bela de Crepúsculo. E antes de tudo, já vai se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like, que é para mim estar trazendo mais conteúdos de desenho e arte aqui para vocês, tanto de tradicional quanto da arte digital, que é um novo mundo que eu estou começando a entrar e tentar melhorar, né, gente? Então, gente, o esboço desse desenho eu faço no tradicional, tiro a foto do desenho que eu fiz no papel e passo para o, tipo assim, eu desenho normalmente no papel, com lápis, faço o esboço todo bonitinho e tudo mais. Aí, quando o esboço tá pronto, eu tiro a foto e aí no aplicativo tem como importar a foto, entendeu? Eu importo a foto, coloco uma camada por cima e faço logo a camada do esboço. Aí eu já quis fazer logo para acelerar e só realmente focar na pintura. Depois, se vocês quiserem, eu trago esse processo aí que eu faço o esboço no papel, tiro a foto, importo tudo direitinho. Mas eu vou fazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar direitinho como é que faço, que fica um resultado bem legal, um resultado bem satisfatório pra mim. Eu tô gostando bastante do resultado de como tá ficando. Esse, eu acho que é o segundo desenho digital, assim, que eu falo, meu Deus. Não, é o terceiro, gente, é o terceiro que eu gosto. O primeiro foi as Meninas Malvadas que eu fiz. Aí eu fiz aquele de As 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Eu fiz o casal que agora eu não tô lembrando o nome deles. E agora eu fiz a Bela de Crepúsculo. Pretendo sim fazer mais personagens de Crepúsculo, de séries e filmes que eu gosto de assistir. Porque eu gosto, né, gente? A gente, tipo assim, quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai lá e a gente faz, a gente traz pro nosso mundinho, né? E agora vamos falar um pouco, né, dessa pintura e tudo mais, tentar explicar pra vocês. Gente, na primeira camada que eu faço a line art, que é o esboço, né, eu já faço também a boca, porque eu não faço contorno na boca na pintura do digital, que eu acho que fica assim mais, sei lá, dá um toque especial, sabe? Eu gosto de não fazer o contorno preto na boca. Então, eu já faço na primeira camada, que é a camada da line art. Que aí não acontece, né, de eu correr o risco de borrar caso eu queira fazer alguma misturinha de tintas e tudo mais, que vocês vão ver aí que eu gosto de dar uma desfocada. E às vezes acontece de borrar, então a boca eu já gosto de fazer como se fosse a line art, que é aquela camada que a gente não mexe, deixa quieta, entendeu? E aí, gente, a Bella, ela é bem pálida, né? E aí eu resolvi pegar esse tom aí que eu achei que ia ficar legal. E esse tomzinho pra fazer os contornos que eu já tinha separado. Eu deixei tipo um swatchzinho das cores que eu queria usar pra esse desenho. Pra já não tá louca procurando. Porque quando você usa uma cor e depois você vai e usa outras cores, essa cor pode ir indo pra frente e fica mais difícil de encontrar ela, sabe? Então eu já quis deixar todo o swatchzinho prontinho das cores pra mim poder usar com mais facilidade. E também no aplicativo, né, que é o aplicativo que eu tô usando, que é o Ibis Paint, eu faço esse desfoquezinho. Vocês estão vendo, tem esse atalhozinho, que é essa gotinha aí do lado que vocês estão vendo. Ela fica em azul, aí quando eu tô usando ela. E eu gosto muito de fazer esse detalhe, sabe, em alguns pontos, não é em todos os pontos. Eu gosto de fazer isso no blush, no contorno do nariz. Às vezes eu faço no contorno do rosto, mas às vezes eu opto por deixar o rosto mais marcado porque eu acho que dá uma personalidade toda especial para a arte e para o desenho que eu tô desenvolvendo. Assim, questão de achismo meu mesmo, eu acho que a pintura de um desenho faz toda a diferença, porque às vezes a gente faz um esboço e a pintura pode transformar aquele desenho de uma outra forma. Um exemplo que eu vou trazer pra vocês é vários desenhos da Jennie, que eu já tentei desenhar a Jennie do Blackpink. Quando eu faço o esboço, fica legal, fica parecido, mas eu não sei o que acontece, porque na hora da pintura muda totalmente. Sei lá, o olho fica diferente, tipo, perde a essência total, tipo, não fica parecendo a Jennie, sabe? Dá uma mudada de expressão. Então, a parte da pintura, pra mim, é uma parte, assim, crucial, que ou ela que define o rumo que o seu desenho vai tomar. Se ele vai ficar muito bom ou se ele vai ficar cagadinho.
E outra coisa que eu gosto muito de fazer no desenho, acho que dá um charme, é deixar as pálpebras do desenho, sabe, sombreadas. Sei lá, porque se a gente for olhar para um ser humano de verdade, o olho é mais fundo do que o nariz, né? O olho fica mais para trás do que o nariz. Geralmente as pessoas, né, são assim, mas eu sei que tem todo tipo de pessoa. Mas geralmente é assim. E aí eu gosto de fazer isso, eu gosto de deixar essa parte do olho com as sombras e dar aquela esfumada, porque eu acho que dá um toque todo especial. Eu também já tinha deixado aí ó, o nome Pele, e aí eu já fui pegar o blush, né, pra fazer o blushzinho dela. Eu fiz mais uma nova camada, porque nesses, né, desenhos aí que eu tô fazendo agora digitais, eu já percebi que fazer o blush na mesma camada que a gente faz o contorno do nariz não dá certo. Porque quando você vai fazer aquele negócio, né, de fazer o esfumado, assim, que é dessa gotinha aí que eu tô clicando agora que eu mostrei pra vocês, o contorno do nariz sai inteiro. Então, basicamente, você vai ter que refazer e não vai ficar do mesmo jeito que antes, vai ficar esquisito. Então, a camada do blush, eu faço uma nova camada e coloco embaixo dessa camada que eu tô fazendo aí, que foi a camada do contorno do nariz. Então, o blush fica abaixo para não se misturar com o contorno do nariz. E isso é um ponto que faz todo sentido na minha cabeça desde que eu comecei a fazer. E esse negócio de camada é uma coisa muito, assim, difícil, complicada no início, porque você fica toda atrapalhada, assim, de saber em qual camada você fez isso, qual camada você fez isso, aquilo, e aí mistura e não dá certo, e a pintura fica esquisita. Você tem que prestar bastante atenção nas camadas, inclusive nesse desenho, quando eu tava começando ele, a pintura, eu já tava me embananando na camada, e eu prestei atenção no início, vi que eu estava fazendo errado e consertei. Teve um outro desenho que eu tava fazendo aí, até antes de todos esses que eu falei, ele ia ser o segundo, né, depois das Vindas Malvadas, mas eu fiquei completamente chateada, porque eu errei a camada e agora eu não consigo pintar. E aí eu tô com a line art perfeita e a pintura um completo fracasso, porque eu não me atentei nesse ponto aí. Então agora eu presto muita atenção, né? Coloco minha atenção completamente pro desenho pra mim não me embananar de novo. Aí eu tô trocando de novo a camada e é isso, a gente prestar muita atenção nesse negócio de camada, que é onde tudo de errado pode dar certo, não, tudo de certo pode dar errado. E essa referência, gente, que eu usei foi da Bela do primeiro filme, antes dela virar vampira. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer a Bela já transformada em vampira. E agora, né, vamos falar um pouquinho sobre a Bela, sobre algumas curiosidades dela. A Bella, ela é uma personagem bem diferente do padrão. Ela não é aquela garota super extrovertida, cheia de confiança. Pelo contrário, ela é mais quieta, introspectiva e até meio deslocada no começo da história. Quando ela se muda para Fox, tudo muda da vida dela. E é ali que começa a trajetória que transforma completamente quem ela é. E é claro, né, galera? Não tem como falar da Bella sem falar do Edward. O relacionamento deles é o centro da história do filme, de toda a saga Crepúsculo. E é justamente através dele que a Bella entra nesse mundo sobrenatural, cheio de perigo. Mesmo sabendo dos riscos, ela escolhe ficar, e isso mostra muito da personalidade dela, que ela é intensa, determinada, disposta a ir até o fim pelo que ela sente. Ao longo da saga, a gente vê a evolução, né, da Bella, daquela garota insegura, ela vai se tornando mais forte, mais decidida e cada vez mais envolvida nesse universo dos vampiros e lobisomens. Eu já assisti esse filme várias vezes, desde que eu me entendo por gente, eu já assisti muitas e muitas vezes esse filme, mas eu tenho uma amiga que ela nunca assistiu Crepúsculo. Tipo assim, a gente ficava, como assim? Eu entendo que tem gente que não assistiu, mas praticamente é como se fosse o RBD, sabe? A gente é moldada através se você preferia o Edward ou se você preferia o Jacob. E, gente, assim, era uma loucura Crepúsculo, né? Quando eu era criança, né? Logicamente. Então, eu não acompanhei esse surto que eu acho que deve ter sido na internet e tudo mais, porque eu era muito pequena. Então, eu só assistia assim que eu assistia. Sempre tava passando na televisão. E também, quando eu era pequena, gente, eu assistia muito filme de terror. Eu lembro que com 3 anos de idade eu já assistia filme de terror. Tanto que hoje em dia eu não gosto de filme de terror.
sabe? Não é uma coisa assim que me fascina, porque eu já vi demais. Eu assistia porque a minha tia, ele tinha um namorado, e aí o namorado dela tinha vários DVD, e todos os DVDs que ele tinha era de filme de terror. E eu e a minha irmã, a gente meio que já tava abusada de assistir todos os filmes que a gente tinha. E aí a gente ia assistir os filmes de terror. Às vezes a gente tava passando assim no meio da casa e tava rolando um filme de terror na televisão. Então, meio assim que eu nunca tive medo de filme de terror. Já minha irmã não suporta, ela tem medo. Hoje em dia eu não assisto, porque, tipo assim, não, sabe, não ligo mais, sabe? Eu penso assim, nossa. Não é um estilo, assim, muito que me favorece o estilo de terror. Acho que por eu já ter visto muito, não é uma coisa que me atrai, sabe, gente? Vocês vão estar vendo aí, né, gente, uma coisinha aí em cima tapando. É porque a versão do aplicativo que eu uso do Ibis Paint é gratuita. Aí fica aparecendo umas propagandas e aí eu coloquei esse negocinho tampando. E aí eu fui fazer a pintura dos olhos, né? Eu usei esse castanho claro, mas depois vocês vão ver que eu vou dar uma usada com castanho escuro também. Eu não vou deixar assim, que ficou parecendo que ficou bem laranja, né? Mas eu vou pegar um tomzinho mais escuro e vou dar uma sombreada em cima, vocês vão ver que vai ficar legal. A atriz, né, ela tem os olhos claros e ela usava lente pra fazer o filme. Isso foi uma curiosidade que eu vi nos vídeos curtos aí da vida que a gente assiste pela internet. Bom, e enquanto eu vou fazendo essa pintura para vocês, deixa eu contar um pouquinho da história desse filme, porque sério, não é só um romance, é uma história bem mais intensa do que parece. A Bella começa sendo uma garota comum, como eu já falei, né? Que ela sai da cidade que ela morava com a mãe e vai morar com o pai dela. Uma cidade pequena, chuvosa, meio melancólica, que combina muito com o jeito dela, inclusive, porque a Bella sempre foi mais quieta, mais na dela, meio deslocada do mundo. E aí, do nada, tudo muda. Ela conhece o Edward, e não é aquele tipo de encontro normal. Desde o começo tem algo estranho. Ele olha para ela como se estivesse lutando contra alguma coisa, como se ficar perto dela fosse perigoso. E aí, ao mesmo tempo, ele não consegue se afastar dela. E quando eles começam a se aproximar, você sente que tem algo muito forte ali. Não é só uma paixão comum, é intenso, é quase inevitável. Até que vem a verdade. O Edward é um vampiro. E é aqui onde muita gente pensaria, ok, agora ela vai embora, né? Mas não, a Bella escolhe ficar, mesmo com medo, mesmo sabendo que a vida dela tá em risco, e ela fica nessa situação. E tu, se tu fosse a Bella, se tu descobrisse que existe vampiros no mundo, o que que tu faria? Entendeu? Se tu descobrisse que o boyzinho que tu tem crush, ou a boyzinha que tu tem crush, é um vampiro ou uma vampira, o que que tu faria? Tu continuaria? Tu iria embora? Ou ela apagaria tuas memórias igual Diário de um Vampiro, que a gente não sabe, né? Pode acontecer também. Essa é a diferença, né? Diário de um Vampiro pra Crepúsculo, que em Crepúsculo cada vampiro tem o seu poder. Já em Diário de um Vampiro, basicamente, todos os vampiros são, assim, têm o mesmo poder, que é força, audição e consegue apagar as memórias das pessoas e manipular as pessoas do jeito que eles quiserem. Já em Crepúsculo é diferente, cada um tem o seu poder, né? Tipo, a Alice tem o poder de ver o futuro. E aí por diante, né? Cada um tem o seu poder. E eu quis deixar esse vídeo assim, gente, bem assim, da forma que ele foi feito, sabe? Eu não quis deixar ele acelerado, não. Porque eu queria que vocês conseguissem acompanhar todo o processo, passo a passo, essa pintura do digital. Por isso que talvez esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que os outros vídeos que saem aqui no canal. Mas é porque eu quero realmente que vocês embarquem nesse carrossel comigo e vejam o processo. E agora vamos continuar, né, contando um pouquinho desse filme babadeiro, super legal. E vamos lá, né? Como eu falei, a Bella ela decide ficar, ela não decide fugir dessa situação de poder namorar com o vampiro, porque a Bella, ela ama de um jeito muito profundo e meio imprudente até. Ela não mede muito as consequências quando se trata do que ela sente. Só que aí as coisas pioram. Outros vampiros aparecem e um deles é o James, que começa a caçar a Bella não só por fome, mas pelo desafio. E é aí que a história deixa de ser só romance e vira tensão de verdade. Você começa a sentir o perigo chegando. A família do Edward tenta proteger ela, esconder, fugir, mas o James é esperto.
Ele engana a Bella, faz ela acreditar que a mãe dela tá em perigo e ela vai sozinha. E essa parte, sério, dá um aperto, você fica extremamente nervosa, sem saber o que vai acontecer, fica pedindo sim, pelo amor de Deus, qualquer vampiro salva essa mulher. E todo esse babado aí desse James aparecer e começar a perseguir a Bella, acontece, né, que aí eles começam a namorar e tudo mais. E aí o Edward leva ela pra conhecer a família dele, e eu não vou contar muito pra não dar muito spoiler. Aí tem um dia que eles vão jogar beisebol na chuva, né, que tem os trovões e tudo mais, como eles têm muita força, aí quando dá aquele trovão, aquele negócio no céu, brum, aí eles podem bater com um taco na bola e nenhum humano percebe que é uma coisa sobrenatural que tá acontecendo ali. E aí, nesse dia, aparece o James, né? Juntamente com dois vampiros, que eu não lembro o nome deles, mas eu vou deixar aparecendo na tela pra vocês. E eles chegam lá e esse James fica olhando assim, de um jeito muito estranho pra Bella, que todo mundo percebe que algo de errado não está certo. Esse vampiro tá muito esquisito. Assim que a gente assiste, a gente consegue perceber assim. A gente sabe que eles são do mal, sabe? Só que a gente vê que o James é bem pior. A gente vê a maldade ali, que algo de errado não está certo acontecendo. E aí, ele, né, meio que marca ela, que quer ela e tudo mais. Quer, né, dar um fim na vida da Bella. E começa a perseguir ela. Acontece também uma cena que eu acho que muita gente fica triste, não gosta dessa cena, que ela fala pro pai dela que não quer mais morar com ele e tudo mais, e sai, e o pai dela fica super triste, sem entender o que estava acontecendo, e ela sai realmente fugindo, e a gente, né, telespectadores que estamos assistindo, a gente sabe que ela tá indo diretamente pra uma armadilha montada pelo James, só que, tipo, não tem o que fazer, entendeu? Porque se ela ficar na casa dela, o cara vai vir, o pai dela vai estar lá, entendeu? E é um vampiro, então ela vai e foge. Só que ela tá indo direto para uma armadilha. Aí o James ataca, a Bella luta, mas ela não tem chance nenhuma, né? Porque ela é humana e ele é vampiro. Aí ele vai e morde ela. E naquele momento tudo muda. Porque não é só sobre sobreviver mais, é sobre quem ela vai se tornar. Mas o Edward chega e aí vem uma das partes mais intensas da história, porque ele precisa salvar ela, mas para isso ele tem que chegar muito perto de perder o controle. Ele precisa tirar o veneno do organismo dela, né, sem matar ela. E ele consegue por pouco. Porque, tipo assim, o Edward e toda a família deles, eles adotaram, né, o estilo de vida de serem veganos. Eles não se alimentam de sangue humano e sim de sangue de animais. E aí ele tira, né, o veneno do corpo dela, quase que ele perde o controle, só que ele consegue salvar ela. Aí depois disso, parece que tudo se acalma, ela acorda no hospital como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais um acidente. Mas a gente sabe que não, nada é mais normal para ela. E no final, eles vão ao baile, que ela até tinha desistido de ir pra esse baile, e acontece que ela quebra o pé, ela fratura o pé, eu não sei, torce o pé, alguma coisa assim, só sei que ela vai com aquelas botas ortopédicas, sabe, pro baile dela, porque ela nunca teve um baile de formatura e ela não queria ir, só que essa era a única oportunidade dela, sabe, de ir, porque ela não sabia que ela no futuro ia ser vampira e blá blá blá. E aí, esse baile de formatura deveria ser só mais um momento feliz, mas tem algo ali, porque a Bella já decidiu, ela quer fazer parte daquele mundo, ela quer ficar com ele para sempre. Só que o Edward não quer isso para ela. E aí fica esse sentimento no ar de amor, mas também de conflito, porque amar nesse caso não é simples e nunca foi. E é isso que eu tentei trazer, né, para todo esse contexto, esse resumão. Eu não foquei muito em alguns personagens, porque no futuro próximo eu pretendo fazer desenhos deles também. E aí, nesses futuros vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre outros personagens da saga que também tem. Inclusive, eu acho que tu deve ter escutado toda essa história, escutado eu falar de lobisomem e ter pensado, ela não vai falar do Jacob? Como assim ela não vai falar do Jacob? Gente, eu vou fazer o vídeo do Jacob também, vou falar do Jacob nesse vídeo, mas tem também o Jacob, que é o lobo. Que quando eu era pequena, ele era meu preferido, eu achava ele lindo, perfeito, maravilhoso. E aí, gente, eu fui reassistir o filme, assim, analisar algumas coisas. Gente, assim, o Jacob, meu Deus, né?
vamos deixar abaixo. Assistam aí a saga inteira que vocês vão entender. E tanto o primeiro filme também, eles não focaram muito no Jacob. Eles vão dar mais essa atenção pro Jacob nos próximos filmes aí que tem. E agora eu vou falar alguns personagens pra vocês que tem, né? Tem a Bella, que esse vídeo foi totalmente pra ela, que ela é uma protagonista humana que se muda pra cidade que eu acho que é Fox. Eu não sei se é assim que se pronuncia, gente. Aí tem o Edward, que ele é vampiro, que se apaixona pela Bella, né? Tem toda essa história, esse plot twist. Aí tem o Jacob, que ele é amigo da Bella e ganha mais destaque nos filmes seguintes, né? Como eu falei, que é isso aí. Com o passar do tempo, ele vai se destacando. Aí na família do Edward, que é a família Cullen, que também é uma família bem inusitada, tem alguns personagens como a Alice, o Jasper, a Rosalie, e também tem a família da Bella, que tem o Charlie, que é o pai dela, tem a Renée, e tem os amigos dela da escola, tem o Mike, a Jessica, o Eric, o Tyler, e por aí vai, gente. Como eu falei, logo menos eu vou trazer mais vídeos de personagens de Crepúsculo, e nesses vídeos eu vou focar em cada personagem direitinho para vocês conseguirem acompanhar. E agora, gente, vamos voltar um pouquinho pro desenho, né, para essa pintura que eu tô fazendo. Como vocês estão vendo, eu tô fazendo a parte do cabelo dela. Gente, o cabelo, assim, é a parte mais chata pra mim, é a parte que faria eu desistir do desenho. Primeiro, a gente tem que fazer vários traços como se fosse fio do cabelo e depois a pintura, que é uma coisa que demora muito, porque como tem os fios de cabelo e a gente gosta de dar aquele sentido de movimento, aí tem que ficar pintando assim, sabe, um por um. Não dá pra simplesmente pegar o balde de tinta, jogar e pintar tudo de uma vez. Às vezes dá, mas às vezes não, gente. Às vezes a gente tem que ir assim, com a caneta, passo a passo, como realmente fosse um lápis de cor. Mas é bem, assim, satisfatório de fazer. Com o passar do tempo, você vai até gostando de ficar lá pintando e tudo mais. E agora vamos falar um pouquinho sobre materiais e aplicativos que eu estou usando nesse vídeo, né? Caso vocês tenham dúvidas, não é propaganda, não é publi, bem que poderia ser, mas é só uma ajuda de uma pessoa que está começando para você aí que também deve estar começando. O tablet que eu tô usando é o tablet S6 Lite da Samsung. Ele já vem com essa caneta e com a canetinha eu desenho com ela, tipo, não precisa botar pra carregar nem nada e eu faço todos os desenhos com ela. A ponta dela tá um pouquinho gasta, sabe? Tá um pouquinho esquisita e depois eu tenho que comprar pontinhas novas porque já tá ficando velhinha, sabe? Tipo, a ponta é branca, ela já tá ficando cinza. E o aplicativo que eu tô usando, eu já falei pra vocês, é o Ibis Paint. Eu uso a versão gratuita. O pincel, gente, que eu uso é o pincel de ponta dura. Antes eu tentava pintar com o de ponta macia, não me acostumei, não gostei. Então eu uso o pincel de ponta dura pra fazer todo o desenho, o esboço, desde esboço, contorno, tudo. Eu faço com esse pincel e pintura também. Agora a questão de nível da ponta, né? Que tem 01, 02, 07 e entre outros. Para essas partes assim, tipo olho, rosto, sabe? Que são coisinhas mais delicadas, eu geralmente faço com pincel mais fino. Então eu uso a mínima, que tem que é 03, até a 07 no máximo. Aí para fazer os outros contornos, eu uso até 1.0 e por aí vai, que é para fazer todos esses detalhes e ficar um desenho mais dinâmico, sabe? Com vários traços que eu acho que dá todo um destaque pro desenho. E nessa parte aí que eu tava pintando o cabelo, parece que eu tô pintando o cabelo dela com laranja, né? Super forte. E realmente é, gente. Mas o cabelo da Bella não é ruivo. O que que acontece é uma técnica que eu gosto de usar, que é a seguinte: eu faço toda a pintura com uma cor mais clara. E aí, a cor que realmente o cabelo da Bella é, que é tipo um marrom, assim, um castanho, que é uma cor mais escura, eu venho e faço os detalhes, né? Alguns traços e esfumo. Vocês vão ver, faço toda a esfumação. E aí ficou muito legal. Inclusive, é dessa cor aí que a sobrancelha da Bella tá pintada, que vocês vão ver logo menos. Bom, gente, e agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o filme de Crepúsculo pra vocês. A primeira curiosidade é que quase teve outro elenco principal. Antes do Robert Pattinson ser escolhido como Edward, vários atores fizeram testes. A própria autora inicialmente imaginava outro ator para o papel. Outra curiosidade, a segunda curiosidade, é que a Kristen Stewart foi escolhida primeiro.
Ela foi a primeira a ser confirmada como a Bella. Depois, os produtores testaram vários atores com ela até encontrar alguém com química ideal. E foi assim que o Robert ganhou o papel. Agora vamos para a terceira curiosidade. A cidade de Fox virou um ponto turístico. A história se passa em Fox, que virou um destino real para os fãs depois do sucesso do filme e mesmo sendo uma cidade bem pequena e pacata. Quarta curiosidade: o brilho dos vampiros quase não existiu. Aquele efeito dos vampiros brilhando no sol foi difícil de adaptar. A equipe teve que testar vários efeitos visuais até chegar naquele visual característico da pele cintilante. Quinta curiosidade: vampiros sem presas afiadas. Diferente de muitos filmes, os vampiros de Crepúsculo não têm presas exageradas. A ideia era deixá-los mais humanos e atraentes, o que mudou bastante o conceito clássico. Sexta curiosidade: direção feminina marcou o filme. O primeiro filme foi dirigido por uma mulher, a Catherine, o que trouxe um olhar mais sensível e focado no romance, diferente de outras histórias de vampiros mais sombrias. Sétima curiosidade: baixo orçamento e enorme sucesso. O filme teve um orçamento relativamente modesto, mas arrecadou centenas de milhões de dólares, virando um fenômeno mundial e lançou uma das sagas mais famosas do cinema. Oitava curiosidade: a trilha sonora virou febre. A trilha incluiu artistas como Paramore e Muse, eu não sei se é assim que se pronuncia, e ajudou muito a criar a identidade emocional do filme. Nona e última, o papel do Jacob quase foi de outro ator. O Taylor Lautner quase perdeu o papel de Jacob no início da saga, porque os produtores pensaram em substituí-lo na continuação, ou seja, colocaram um ator mais velho para fazer os próximos filmes e dar assim a continuação à saga Crepúsculo. Só que o que aconteceu? Ele foi, treinou, malhou bastante para conseguir ficar com um físico legal, para conseguir continuar fazendo o Jacob, porque o ator quando começou, ele tinha 16 anos, e aí ele treinou bastante para conseguir ficar com um físico, como se o Jacob, tivesse envelhecido e tudo mais, para seguir na saga Crepúsculo. Eu faria o mesmo, gente, assim, uma saga gigantesca como essa, se eu fosse atriz, estivesse lá interpretando um papel e o povo quisesse me substituir, eu treinaria bastante para chegar lá e continuar no papel. E também, a atriz que fez a Bella, ela foi um ponto muito importante para que ele continuasse na saga do filme também, E ele teve que refazer o papel do Jacob para os produtores verem que sim, que ele conseguiria continuar fazendo a saga Crepúsculo. E eu acho muito legal parar para ver as curiosidades de um filme, de uma série, de algo que eu gosto, porque a gente tá ali assistindo o filme, só que tem muita coisa por trás, tem muitas pessoas por trás daquela obra que a gente tá assistindo. Então eu gosto muito também de ver as pessoas que participaram, que contribuíram para que aquilo chegasse, Porque não é só o livro tá escrito e tudo mais, não, tem muitas pessoas por trás para que tudo aconteça. E agora vamos falar um pouquinho do desenho, gente? Eu tava aí terminando de finalizar as sombras do casaco da Bella, que como eu falei para vocês, eu peguei esse tom assim de marrom mais escuro, parece um alaranjado, mas ele é mais puxado pro marrom mesmo. E fui fazendo esse processo aí de desfocar. Antes, vocês estão vendo aí em cima da gotinha, tem tipo um dedinho, uma mãozinha. Eu fazia com esse, só que esse é tipo de borrar. Eu acho que se você for fazendo digital algum desenho que seja tipo de grafite, vai ficar muito legal essa ferramenta aí pra você usar de borrar. Mas já pra fazer esse negócio assim esse desfoque mesmo, de fazer esse sombreado e tudo mais, não fica tão legal, porque tipo as cores, elas não se mesclam muito bem. Então, você aí vai ver que tem essa função também, mas se você for por esse lado assim que imita o grafite, você vai estar melhor com essa ferramenta de borrar. Eu prefiro essa desfoque mesmo, que eu acho que fica com acabamento mais satisfatório. E uma coisa que eu amo fazer nos meus desenhos, independente do que seja, de qual universo místico eu desenhe, se for uma personagem aleatório ou não, se for alguém, de uma saga, tipo Crepúsculo, por exemplo,
eu gosto de fazer o fundo rosa. Eu faço esse negócio de fazer fundo rosa, assim, desde que eu comecei. Acho que desde 2021, assim, que eu peguei firme realmente pra desenhar. Eu fazia com aquarela, eu pintava com canetinha. E agora no digital eu também tô fazendo. Eu tava no era, assim, mais tons pastéis, então eu sempre fazia o rosinha mais claro. Aí depois eu fiz o desenho das meninas malvadas e o fundo era um rosa mais escuro. E aí eu tô fazendo isso, adaptei, né, para os meus outros desenhos. Eu tô gostando bastante de deixar assim o fundo com um tom mais rosa, mas eu quero sempre manter essa paleta de um rosinha mais pastel, um rosinha mais escuro. Outra cor assim que eu amo junto com o rosa é o preto. Eu acho que fica a coisa mais linda do mundo, rosa e preto. Eu não sei se vocês já viram, acho que sim, aquela música Apatia da Rosé com Bruno Mars. Gente, é lindo do início ao fim, porque é um tom de rosa maravilhoso com preto, é lindo demais. E eu fiz o desenho do As 10 Coisas que Eu Odeio em Você, e a blusinha da menina era preta e do cara era um cinza assim meio escuro e com fundo rosa, deu um glow, sabe? Deu um destaque, ficou lindo. Inclusive eu fiquei com muita vontade na época da música Apatia de desenhar a Rosé e o Bruno, só que acabou que eu nem fiz, mas eu estou pensando em desenhar, porque nunca é tarde, né, gente? Eu sei que a trend já passou, modinha já passou tudo, mas eu vou desenhar porque eu gostei do estilo e eu achei muito bonito. É uma imagem muito desenhável, então eu vou tentar trazer para o meu estilo também a Rosé e o Bruninho. E aí eu decidi, né, fazer esse detalhe no livro, que foi pegar esses três tons, um cinza meio azulado, aí um cinza mais claro, meio azulado, e um mais amarelinho, assim, pra dar um aspecto como se o livro fosse um livro mais envelhecido, porque na minha cabeça a Bela é vintage, e com certeza ela pegaria um livrinho, assim, bem velhinho, bem surrado, de uma biblioteca aleatória para ler. Então, eu quis dar esse efeito como se o livro fosse, assim, mais antigo. E esfumei também. Primeiro eu tava pensando em não fazer a esfumação, deixar assim mesmo, mais marcado. Mas depois eu fiz, né? Deixei assim só pra tirar a prova dos 9, pra ver se eu ia gostar. Acabei gostando, achei que ficou legal, então eu fiz. Gente, essa parte aí escrita, eu escrevi nada com nada, só fiz vários garranchos e rabisco pra fingir que tem alguma coisa escrita aí nesse livro, mas não tem nada escrito de verdade, não. E eu acho que existe duas versões da Bella. Existe a Bella humana e a Bella depois de virar vampira. Que eu acho que isso é normal, né, de acontecer, assim, nesses universos de vampiros e tudo mais. A pessoa, quando é humana, é uma coisa, e quando é vampira, dá uma modificada, fica um pouco diferente. Eu acho que nesse universo é normal o humano mudar pro vampiro. A personalidade também, né, ter essa mudança. E não diferentemente, né, gente, fiz o livrinho esfumado também, a partezinha amarela da, do livro. Fiz aí a pintura do fundo, né? Escolhi esse tom de rosa, que eu acho que é o tom que eu usei nas Meninas Malvadas, porque tem a paletinha lá, que é as cores que a gente usa, e às vezes elas somam do nada e aí que fica assim. Mas eu vi pessoas que elas baixam as paletas gratuitas e colocam no Ipsy Paint. Gente, esse daí foi o resultado do desenho da Bella. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fiquem com este resultado que eu gostei. E me conta aqui embaixo se você gostou também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!